Evangelho conforme Marcos, capítulo 1, verso 14, verso 15, vamos ler a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua santa palavra. Damos graças, ó Deus, porque nós podemos abrir o texto sagrado, ler as tuas verdades, sermos alimentados, exortados e buscarmos, ó Deus, alimento para a nossa alma. Abre, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações, para podermos entender e sermos alimentados, ó Deus, por tuas verdades. Isso nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o Evangelho segundo Marcos é escrito para testificar sobre a glória do Senhor Jesus Cristo aos romanos, aqueles que viam os eventos da morte de Cristo, e muitos entendiam que ali estava o fracasso do Evangelho, a fraqueza do Deus pregado por João Batista, pelos apóstolos. Mas aqui na palavra de Deus, o evangelista passa a expor as narrativas, as verdades do Evangelho, para que sejam entendidas e absorvidas pelos seus leitores, como que todos os eventos apontam para a glória de Deus, para o poder do Evangelho, o poder de Cristo. Por isso, as narrativas em Marcos, elas não têm um foco em fazer um apanhado cronológico de todos os eventos que aconteceram com Cristo, mas especialmente destacar aqueles eventos, os atos de Cristo. E nesse sentido, Marcos, do 1 ao 13, nós temos 3 eventos de preparação. Nós já analisamos isso nas pregações anteriores, no ministério de João Batista, como ele foi enviado para cumprir as profecias, quando ele realizou o batismo de arrependimento, convocando as pessoas a se arrependerem diante de Deus, quando ele estava diante do povo, chamando o povo a ter intimidade com o Senhor, a ter um verdadeiro encontro com o Senhor, Deus de Israel. Nós vimos também uma preparação no próprio evento do batismo, verso 9 ao verso 11, quando ali Cristo, ele é batizado por João, e ali nós temos um testemunho público, um testemunho da Trindade, de que o Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, está no meio do povo. Ele é o Filho amado, ele que naquele batismo sinaliza aquilo que ele veio fazer na terra. Ele veio morrer na cruz do Calvário em favor de nós. Ele veio morrer na cruz para nos salvar. A sua obra é uma obra poderosa. O Pai dos céus abre os céus e testemunha que ele é o Filho amado, em quem ele tem prazer. Mais adiante nós também vimos no verso 12 e verso 13, mais um argumento preparatório, um ensino aqui do Senhor, de que o seu Filho, ele é íntegro, ele não tem falhas, ele não tem erro. Se ele testemunha e testifica que ele vem para morrer na cruz do Calvário, o evento da tentação no deserto, as 3 tentações que ele enfrenta, e que Marcos descreve isso de modo muito resumido. Ele não quer entrar em detalhes sobre aquilo que Mateus vai desenvolver, cada uma das tentações, mas ele apenas quer pontuar que ele foi ao deserto e ele foi vitorioso, porque ele é o segundo Adão. Naquilo que Adão errou, naquilo que Israel errou no deserto, Cristo se mostra íntegro e perfeito nos seus caminhos. E aí nós chegamos ao verso 14, quando nós começamos a aprender o ensino do Senhor, o início do ministério público na Galileia. É importante observarmos que entre o verso 13 e o verso 14, sabemos isso olhando as outras narrativas do Evangelho, especialmente o Evangelho segundo João, nós aprendemos que muitos aconteceu entre as tentações de Cristo e o início do seu ministério na Galileia. Alguns comentaristas chegam a mensurar que talvez tenhamos aí um período de 1 ano entre as tentações no deserto e o período em que ele inicia seu ministério na Galileia. Mas Marcos, ele não tem o objetivo de narrar minuciosamente os eventos
a cronologia da história de Cristo, e porque o objetivo dele é exatamente que os seus leitores atentem para o fato, para os eventos na vida de Cristo, para o seu poder, a sua glória, naquilo que ele faz. Ele está muito mais concentrando naquilo que ele faz do que naquilo que ele está ensinando em todo o tempo. Especialmente os comentaristas destacam que no verso 14 e verso 15, nós temos como um resumo de todo o Evangelho: a sua ida para a Galileia, para as vilas, para o meio do povo, a sua proclamação como rei, a pregação do Evangelho, a proclamação de que o tempo está cumprido, a pregação das boas novas ao povo de Deus e o chamado, duas demandas ao povo: um chamado ao arrependimento e a convocação a que as pessoas creiam no Evangelho, creiam na boa nova do Senhor. Iremos examinar o texto, verso 14, a partida do Senhor para a Galileia. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus. Aqui precisamos analisar o verso 14 e entendendo que a narrativa de Marcos quer enfatizar essa soberania de Deus ao longo dos eventos que acontecem com João e com Cristo. Ninguém deve entender a prisão de João, ninguém deve entender o fato de Herodes prender João como o fracasso do seu ministério. Por isso há uma palavra importante que precisamos destacar nesse verso 14, no texto original, que é: ele foi entregue. E depois de ter sido entregue, João, é isso que diz exatamente o texto original. O texto enfatiza essa entrega, ainda que, literalmente falando, na perspectiva dos homens, Herodes foi, tomou a iniciativa e prendeu João, mas Marcos quer que os seus leitores entendam que por trás dessa prisão de Herodes que ele fez para com João, existe a soberania de Deus. O Senhor, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, foi Ele quem soberanamente determinou a prisão, e Ele mesmo que entregou João Batista para ser preso. Ele foi entregue. Ele foi entregue para cumprir o cronograma de Deus. Marcos quer enfatizar isso, essa soberania de Deus acima dos eventos, das atitudes das lideranças políticas daquela época. Deus entregou João para que ele fosse preso, para que após a sua prisão o Senhor Jesus Cristo iniciasse o seu ministério público. Deus assim o determinou. Isso é importante entendermos esse modo de Marcos colocar o modo como João foi preso. Ele foi entregue pelo Senhor, porque é assim que Marcos vai destacar como nós devemos entender a prisão de Cristo. Não é a sua fraqueza, não é que Deus falhou nos seus propósitos, mas Deus, o Pai, entregou o seu Filho para ser preso e posteriormente ser morto. Marcos, mais à frente, no capítulo 6, ele vai se preocupar em explicar todos os detalhes da prisão. Se nós atentarmos aí para Marcos capítulo 6, especialmente verso 17 ao verso 20, o texto diz: Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João a quem eu mandei decapitar que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual o Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Aqui Marcos, no capítulo 6, ele narra detalhes da prisão, porque João Batista estava acusando Herodes de pecado, de cometer um ato de adultério, de ter uma relação matrimonial ilícita com aquela que havia se casado com o seu irmão, uma união contrária aos princípios da palavra de Deus. Ele denunciou e por isso, pela denúncia, ele foi preso. O texto ainda narra a Herodias, a ira que Herodias tinha de João Batista,
e também narra um misto de tanto de admiração como de temor que havia no coração de Herodes. Ele olhava para João Batista como um homem justo, santo. Ele decidiu não matar João Batista. Ele guardava e ele até ia se encontrar com João Batista para ouvir a sua pregação. Vemos esse misto, ele ficava com temor, ele ficava perplexo, mas ele também gostava de ouvir João Batista, porque ele tinha no seu coração que aquilo que ele falava eram verdades da parte de Deus. Havia pelo menos algo nesse sentido, uma inclinação a entender que havia algo de importante e precioso na pregação de João Batista. Mas volte comigo para o capítulo 1 de Marcos e perceba que Marcos aqui, ele não quer entrar nos detalhes da prisão de João Batista, ele não quer entrar em detalhes sobre os motivos que ele vai desenvolver, ele vai especificar lá no capítulo 6. Aqui especialmente ele quer apenas passar por cima dessa informação e ele quer enfatizar a soberania de Deus, que o Senhor entregou João Batista para ser preso, para, de fato, cumprir os seus propósitos. O que Marcos está fazendo aqui, ele está conduzindo os seus leitores a olharem para as narrativas e entenderem as narrativas que eram de conhecimento público. Tantos que criam no Senhor sabiam sobre o que aconteceu com João Batista, o que aconteceu com Cristo, o ministério de Cristo e de João Batista, e eles temiam a Deus ao ouvirem as verdades ditas, e eles viam esses eventos de uma perspectiva da parte de Deus. Mas também os incrédulos conheciam essa história, a história da prisão de João Batista, e eles olhavam para essas narrativas com uma perspectiva de uma pessoa que não confia em Deus. Eles diziam que a prisão de João Batista era uma evidência do seu fracasso, da sua falta de integridade, de que ele não servia a um Deus poderoso, de que ele era um falso profeta. Assim também eles viam a prisão de Cristo como um fracasso, como o Senhor Jesus Cristo, ele era um falso profeta na perspectiva desses homens, e por isso ele foi morto. Eles liam os eventos associados à morte e prisão como eventos de fracasso. E Marcos quer nos trazer uma perspectiva de que nós devemos entender isso como eventos que apontam para a glória de Deus. Nós podemos ler a mesma narrativa com perspectivas diferentes. Em dias de Covid-19, muitas pessoas olham para os eventos que nós estamos enfrentando, e nessa perspectiva, todos aqueles que servem a Deus, que confiam no Senhor, estão tendo a perspectiva de que Deus está pesando a mão, de que os homens estão como que de joelhos, olhando para a soberania de Deus e percebendo que Deus é quem controla a história, de que quando Deus ele intervém na história, todos temos que ficar esperando a misericórdia e sua graça. Mas também é verdade que algumas pessoas que não confiam em Deus, muitos ateus também têm se pronunciado e têm dito, e observei em particular algumas postagens nesses dias em que alguns ateus eles dizem assim, que agora os cristãos estão de fato de joelhos prostrados perante a ciência, e agora, por meio desses eventos que nós estamos vendo do Covid-19, nós estamos diante da evidência da fraqueza da religião, da fraqueza da fé, de que todos nós estamos como de joelhos diante da ciência. Perceba que todos os dois grupos estão lendo os mesmos eventos, mas com perspectivas totalmente diferentes. Alguns olham para essas narrativas como uma evidência do fracasso do Evangelho, enquanto que nós, que entendemos a soberania de Deus, olhamos para esses eventos entendendo a glória do Senhor, a glória da sua palavra, a soberania de Deus, o poder do Senhor sobre o mundo e sobre cada um de nós. É nesse sentido que Marcos ele quer narrar os eventos que podem ser lidos como fraqueza, como que os ímpios narram e entendendo que é a fraqueza de João Batista, a fraqueza de Cristo, mas ele quer argumentar sobre a glória do Senhor, e por isso ele diz, ele foi entregue para ser preso, o Senhor o entregou para ser preso. Há também um outro elemento de inversão na perspectiva do que os homens entendem como glória, e daquilo que Deus revela a sua glória.
é a ida do Senhor Jesus para a Galileia. Depois de João ter sido preso, o Senhor Jesus ele foi para a Galileia dos gentios. Ele foi para a Galileia, um lugar onde tinha muitas pessoas pobres, muitos gentios, muitas vilas, onde haviam pessoas que viviam longe do templo, longe da adoração ali em Jerusalém, longe da glória de Jerusalém, longe da capital. E perceba que João, desde do versículo 4, ele começa a enfatizar o seu ministério no deserto, e esse fluxo de pessoas saindo da Judeia para ouvir da parte de Deus, fora de Jerusalém, fora da Judeia. Ele está ali na beira do Rio Jordão, ali próximo de uma região onde tem muitos gentios, próximo da Galileia, e é ali que ele desenvolve o seu ministério, é ali que nós temos um afluir de pessoas em um sentido contrário, saindo da sede da adoração, da sede do templo, para ir para a região da Galileia. Aqui é na Galileia onde o Senhor ele inicia o seu ministério público, onde ele vai entrar nas vilas, ele vai no meio do povo, ele vai fazer a sua proclamação real. Esse Messias não deve ser certamente entendido como o Messias que os judeus esperavam naqueles dias. Eles não devem esperar o Messias, eles não devem entender o Messias como os fariseus esperavam, os saduceus esperavam, nem muito menos como os romanos esperavam, porque o Messias se levanta nas vilas da Galileia para proclamar que ele é o rei, que ele é cheio de glória. Ele não está mostrando o seu poderio militar, a sua glória terrena, ele não está mostrando a quantidade de ouro que tem em Jerusalém no templo, mas ele está na sua simplicidade nas vilas da Galileia proclamando o seu poder e a sua glória. E na Galileia ele age como um rei. O texto diz que ele está pregando, ele foi para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Usa o termo pregar ou proclamar, era um termo usado por reis, por pessoas, tanto os reis como aqueles que eram enviados da parte dos reis, e eles chegavam nas vilas, e eles se portavam como arautos, eles se colocavam de pé nas vilas, convocavam todas as pessoas, e eles proclamavam leis, editos. Era uma palavra para um ato oficial, um ato público de convocação, a que todos ouvissem a voz do rei. O próprio ato sinaliza quem ele era, qual era a sua missão. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, e ele estava ali pregando o evangelho, as boas novas da parte de Deus. Ele é um rei para salvar o coração dos homens, não na perspectiva de que é o rei como os judeus esperavam um grande militar, um grande líder para lutar contra Roma. Ele não é o rei na perspectiva dos romanos, aquele que comanda e coordena vários exércitos, vários líderes. O tema da sua proclamação é algo espiritual, é algo que fala da verdade da parte de Deus, é a boa nova da salvação. Ele fala sobre a esperança eterna, a esperança de vida eterna, a esperança judaica. Ele fala sobre a verdade do homem entrar em aliança com Deus, ter a sua vida em comunhão com o Senhor. Ele está pregando o evangelho do reino de Deus. A boa nova dele é sobre o reino dos céus, o reino celestial, é sobre questões espirituais. A boa nova dele é sobre ele quer se encontrar com o homem, ele quer ter relacionamento com o homem, é sobre questões de vida eterna, não é sobre as questões políticas, que tanto Roma como os judeus estavam tanto interessados. Muitos estavam em Jerusalém, talvez planejando uma revolta contra Roma, como era comum naqueles dias. Muitos estavam na sede do império, lá em Roma, considerada a cidade mais gloriosa naqueles dias, mas o verdadeiro rei estava nas vilas da Galileia, na Galileia dos gentios. E aí, meus irmãos, nós chegamos à segunda parte do texto, versículo 15, que é propriamente o conteúdo da pregação do evangelho. O texto diz que ele estava dizendo, ele estava pregando: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo.
Arrependam-se e creiam no Evangelho. Nós temos aqui uma afirmação, duas frases que apontam para o mesmo conceito: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E temos duas demandas. O rei exige que aqueles que estão diante dele se arrependam e creiam no Evangelho. Primeiro, a sua afirmação fala sobre o cumprimento do tempo. Eles estão diante do rei e no coração deles havia toda a expectativa do Antigo Testamento, em que o Antigo Testamento prometia a chegada do Messias, a chegada do rei para cumprir as profecias, para trazer a salvação ao povo, para trazer as bênçãos sobre o povo, para que eles viverem num momento mais abundante, como um momento do Joel capítulo 2, que fala do derramar do Espírito mais intenso, mais abrangente. Havia toda essa expectativa no coração do povo, e ele chega diante do povo e ele diz: é cumprido o tempo. Nós estamos no tempo da ocasião oportuna, no tempo em que Deus sai para se encontrar com o homem. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, o Rei chegou, o Rei derramou a sua glória e está agora se encontrando com o povo, convocando o povo. E é nesse sentido que nós devemos entender o texto. O reino de Deus está próximo. Não é próximo no sentido cronológico, que ele mais à frente ele vai chegar, mas é próximo no sentido espacial. Eles estavam muito perto, eles estavam diante do reino de Deus. O reino de Deus estava ali porque o rei estava ali diante deles. Eles deveriam olhar para o rei, olhar ali o privilégio de poder usufruir dos benefícios desse reino, as bênçãos espirituais. Mas em seguida ele começa a apresentar a demanda, a primeira demanda deste rei: arrependei-vos. Este rei, ele não é como um líder romano, ele não é como um líder na expectativa judaica. Este rei, ele faz guerra contra o pecado. O arrependimento é a porta de entrada desse reino. Ele chama o povo a se arrepender de seus pecados, porque esse rei é santo, porque o seu reino é santo, porque ele tem uma luta, ele tem uma prioridade, é lutar contra o pecado. E o que é arrependimento, meus irmãos? Precisamos definir arrependimento. Arrependimento é mudar de direção, é reconhecer erros, é mudar inteiramente. Para arrependimento, necessariamente deve haver reconhecimento. Reconhecer isso não a partir da minha própria perspectiva, do meu próprio conceito, mas reconhecer isso à luz da sua palavra, à luz da lei do próprio rei. Arrependimento é muito mais do que um convencimento intelectual, é eu concordar com aquilo que o Senhor diz e concordar que eu errei contra a sua lei. Arrependimento é um envolvimento completo, é eu estar envolvido e sofrer pelo meu pecado. Arrependimento é muito mais também do que sofrer. Arrependimento é abandonar o pecado, é mudar de rumo, eu estar de tal modo envolvido com o Senhor e repudiar aquilo que eu fiz e caminhar numa direção contrária. Isso é arrependimento. Mas, meus irmãos, a Escritura diz que o arrependimento vem de Deus. Atos 11, verso 18, diz que é Deus quem concede o arrependimento. O homem não pode verdadeiramente, pelas suas próprias forças, se arrepender, abandonar um caminho contrário à vontade de Deus. Ele não tem condições de plenamente se libertar dos seus vícios e inclinações. A pregação da palavra, o Rei dos Reis, ele proclama um chamado, uma ordem para o arrependimento. Mas no momento da pregação do Evangelho, é o próprio Rei que envia o seu Espírito para trazer esse arrependimento ao coração dos homens, para operar esse arrependimento no coração dos homens. É Ele que faz a regeneração, faz com que vidas tenham o Espírito do Senhor sobre suas vidas, para que, em consequência de serem regenerados, eles se arrependam dos seus pecados. O Rei que ordena arrependimento, ele ajuda aos seus a se arrependerem. Mas ele também exige que se creia no Evangelho, crede no Evangelho, creiam no Evangelho. O Evangelho fala da glória de Deus.
Ele ordena que se creia no Evangelho e não se façam obras para se ter a salvação, porque somente Ele pode fazer aquilo que é eficaz, aquilo que é perfeito, aquilo que é satisfatório ao Pai. Somente Ele é digno de glória, somente a sua obra é digna de glória. Somente aquilo que Ele faz na cruz do Calvário é suficiente para salvar as nossas vidas. Por isso Ele ordena: creia no Evangelho. Essa ordem é um chamado a reconhecer a glória do Pai, a glória do Filho, a glória do Deus eterno, a glória da sua obra. A verdadeira fé é mais do que crença, do que conhecer algo, do que acreditar em algumas verdades. A verdadeira fé é confiar plenamente na obra de Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados, é confiar nos méritos deles, que nós temos nele a vida eterna, que Ele, pela sua obra, Ele é quem tem os méritos da nossa salvação. Por isso o Rei convoca as pessoas que creiam no Evangelho, que creiam na glória de Cristo, para que sejam salvos. Não devemos crer nas nossas obras, mas na glória do Filho. Mas também a Escritura nos ensina que essa fé vem de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10, diz que o homem não tem condições de produzir essa fé. A fé vem de Deus, porque o homem é tão inclinado à incredulidade, a confiar em si mesmo e não confiar na obra de Deus, no poder de Deus, e descansar na obra do Senhor. Mas esse Rei que também ordena a fé, ele também ajuda os seus a descansarem na sua obra, descansarem na sua presença. Esse Rei, ele opera no mais profundo do interior daqueles a quem ele convoca, para que descansem na sua glória, descansem na sua obra, descansem na sua santidade. O Rei está nas vilas da Galileia, ele prega o Evangelho, e o Evangelho é a afirmação de que o tempo está cumprido. Ele convoca o povo ao arrependimento, e ele ordena que creiam no Evangelho, creia na boa nova, na graça de Deus, na glória do Senhor Jesus Cristo. O que, meus irmãos, nós podemos tirar de conclusões sobre esse texto? Em primeiro lugar, precisamos meditar sobre a eficácia dessas ordens. Se o homem é tão impossibilitado e frágil, incapaz, porque o Rei dos Reis, ele demanda, ele exige que essas pessoas se arrependam e que essas pessoas tenham fé. Porque a bondade desse Rei não está em anular as exigências do reino. A bondade do Rei está em ajudar aqueles que são seus a superar essas barreiras. Se existe uma necessidade de justiça, é Ele quem vai fazer a justiça na cruz do Calvário. Se é preciso arrependimento, é Ele quem dá um coração arrependido. Se é preciso que o coração de pedra seja arrancado, Ele tira e dá um coração de carne. Se é preciso que creia na sua glória, no Evangelho, Ele faz os nossos corações descansarem na sua glória. Soberania, justiça e bondade estão todas entrelaçadas na proclamação do Evangelho. O Rei exige o padrão do reino, mas Ele vem como um ajudador para as nossas vidas, para que entremos nesse reino. Uma segunda questão, meus irmãos, é sobre a semelhança entre Cristo e João Batista, o último profeta e o Messias, aquele que marca o encerramento da antiga aliança e aquele que abre a nova aliança, mas é o mesmo Evangelho. João Batista prega sobre arrependimento, prega para que creiam naquele que vem em glória superior a ele. Cristo prega arrependimento e fé também. Eles têm o mesmo conteúdo do Evangelho, é a mesma mensagem que fala da glória de Deus, que fala do reino, que chama os homens ao arrependimento e crê na mensagem do Evangelho. É a mesma mensagem do pacto da graça. Todo o Antigo Testamento, especialmente a partir de Gênesis capítulo 3, nós temos o pacto da graça, administrado por meio de leis cerimoniais, de leis civis, mas em essência nós temos o mesmo pacto, e no Novo Testamento nós estamos diante de uma mesma mensagem, a mensagem do reino dos céus.
A terceira questão que nós podemos extrair desse texto é como o contexto daqueles dias é semelhante ao contexto de nossos dias. O anseio judaico daqueles dias era eles se livrarem de Roma, de terem que pagar impostos. Eles viveram em função desse ideal, desse desejo. E não queremos, meus irmãos, menosprezar, era um desejo lícito, era um anseio de uma nação lícita, se livrar desse jugo opressor, de não ter que mais pagar impostos, de ter que viver uma vida adorando a Deus de modo mais pleno, mais livre. No entanto, meus irmãos, eles se deixaram levar por esse problema, porque eles fizeram com que esse problema se tornasse central em suas vidas, de tal modo que eles, quando o Rei dos Reis estava diante deles, eles estavam pensando somente naquele problema, eles estavam pensando em Roma, eles estavam pensando em fazer uma luta armada em questões políticas, enquanto eles deveriam estar focados em ter uma aliança com o Rei dos Reis. E o mais interessante é que eles queriam muito se livrar de Roma, e por rejeitarem o Rei dos Reis, eles, no ano 70, eles foram expulsos da terra. Eles queriam se livrar dos impostos e estavam insatisfeitos ao estarem na terra. Depois do ano 70, eles não vão ter terra, eles vão ser expulsos da terra e eles vão continuar pagando impostos. Eles não vão conseguir ter aquilo que está no coração deles, porque quando eles não colocam Deus em primeiro lugar, eles perdem as demais coisas da vida. Se o problema para eles era ter que pagar imposto na terra, eles vão agora ter que pagar imposto fora da terra, depois do ano 70. E o que dizer sobre os nossos dias, meus irmãos? Nós temos muitos anseios, temos questões políticas, problemas em nossa nação. Como o problema daqueles dias, o problema que nós temos é semelhante. Ao longo da história e em nossos dias, as pessoas buscam uma espécie de messianismo na política, na economia, em qualquer coisa desta vida. Precisamos tomar cuidado para que as questões importantes, relevantes da nossa nação, da nossa cultura, do nosso tempo, não sejam tratados como questões prioritárias acima do nosso relacionamento com Deus. Quando as questões políticas, as questões sobre impostos, as questões sobre problemas da nossa nação, elas tomam lugar, as prioridades do nosso relacionamento com Deus, nós estamos errando exatamente onde os judeus erraram e desprezaram o encontro com o Senhor. Mas nós podemos aprender ainda uma outra questão a partir desse texto. É sobre como o arrependimento ele é a marca do povo de Deus. O arrependimento é a ordem do Senhor para que as pessoas entrem nesse reino. É a demanda da entrada do reino. Mas o arrependimento é a marca daqueles que estão dentro do reino. Não é que somos chamados ao arrependimento e depois vamos viver uma vida sem arrependimento. A marca do povo de Deus, dos regenerados, é um povo que se arrepende. É um povo que reconhece os seus pecados. E a reflexão que nós devemos fazer é: quais são os sinais, meus irmãos, em nossas vidas, de como nós temos enfrentado os nossos erros, como nós temos nos arrependido diante de Deus, diante uns dos outros. O arrependimento, ele tem sido presente em minha vida, na sua vida. O arrependimento e o abandono pelo pecado é a marca daqueles que realmente servem ao Senhor. Uma outra questão, meus irmãos, é sobre a fé. Como a fé é marca do povo de Deus. O povo de Deus, aqueles que entraram no reino, que creram e creem na glória do Evangelho, na glória de Cristo, é conhecido como um povo da fé, o povo que crê no Senhor, na sua soberania. Mas como, meus irmãos, nós temos enfrentado os dias difíceis, os dias de luta, os dias em que nós nos colocamos diante de Deus e precisamos esperar na sua soberania, na sua boa mão. Somos chamados a confiar nesse Rei soberano, a agir com fé e descansar no seu cuidado, na sua provisão, na sua soberania. Ainda que os ateus fazem a leitura desses eventos da história como eventos de fraqueza, o Evangelho de Marcos
e o povo de Deus lê essa história, lê esses eventos como eventos que apontam para a glória de Deus, o Deus soberano. Que nós, como povo de Deus, busquemos o Senhor em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Confiemos e descansemos no Senhor, o Rei da Glória, pois Ele é poderoso para nos livrar das dificuldades na vida. Que o Senhor nos abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças. Te louvamos, ó Deus, pela tua bondade e provisão. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é soberano na história, que nós somos totalmente dependentes de ti. Confiamos, ó Deus, que o nosso coração muitas vezes quer se apartar de ti, mas nós confiamos no teu poder, no teu amor, no teu auxílio, em mudar o nosso coração, em mudar as inclinações dos nossos corações. Confiamos no teu poder, ó Deus, para colocar fé em nossos corações e nos fazer descansar na tua soberania. Opera, ó Deus, em nossas vidas. Nos ajuda e nos abençoa, Pai, para a tua própria glória. É isso que nós te oramos e nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém.